Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. Aqui, a Paraíba é notícia, semanalmente neste espaço, trazendo o melhor da prestação de serviço, utilidade pública e verdadeiramente você ficando sabendo de tudo, dos principais acontecimentos da Paraíba em nível de Brasil e também mundial. No A Paraíba Notícia, agora tema livre na mesa com a professora e ambientalista Paula Fracinetti. Olá, minha gente, estamos ainda nos meses destinados aos santos São João Batista, primeiro Santo Antônio, depois São João Batista, depois São Pedro e agora Santana. Todos sabem que Santana é a mãe de Nossa Senhora, né? Que foi a mãe de Jesus. Então esses meses são meses de festas muito do povo, muito de família, e festas em que aquela raiz da gente, porque todos nós, a maioria de nós, veio do sertão, né? Notadamente nós do Nordeste. E essa raiz da gente não se arranca, porque raiz não se arranca. Por mais que se tente com esses desmatamentos aí, mas a raiz fica. E nessas festas, muitos voltam para as suas cidades, para reverem parentes, porque estão muito longe, muita gente de São Paulo, Rio, etc. Foram lá atrás do oásis, né? do Eldorado, Eldorado que não existe, porque às vezes a gente procura tanto a felicidade da gente fora da gente e ela está dentro. Ela está aí pululando, querendo que nós possamos dar oportunidade a ela se externar. Pois então, no mês de junho, nós tivemos em Campina Grande, na nossa querida Campina Grande, o maior São João do mundo. E é muito engraçado, minha gente, essa disputa de maior São João do mundo. Eu estive participando de uma videoconferência no Comitê Lula Livre, no Comitê Lula Livre da Paraíba, e era uma conferência nacional. E quando eu falei da Paraíba, eu falei das atividades que nós estamos tendo, que nós estamos fazendo, porque estamos na rua, estamos na luta por Lula livre, porque está mais do que caracterizado que essa prisão é irregular, que essa prisão é injusta e que esta prisão estava nos sonhos de um juiz, o juiz Moro, e que agora está sendo desmascarado. Então nós fizemos muitas atividades e uma delas foi uma caminhada no Parque do Povo. E ali no Parque do Povo fomos com nossas camisas, Lula livre, com nossas bandeiras e conversando com as pessoas. E é deslumbrante conversar com as pessoas, porque a gente começa a ver que muita gente já se convenceu que fez uma escolha errada, que a escolha não era aquela. Tem muita gente revoltada com tudo que está acontecendo no nosso país, com todas as vendagens que foram feitas das nossas riquezas e que a gente vai ter que reverter esse quadro. Porque não é possível que se entregue as riquezas desse país a outros países exploradores que têm na sua história a exploração do mundo, que é o caso dos Estados Unidos, e que depois que nós possamos mudar esse processo político que hoje domina o Brasil, nós não revertamos isso. Óbvio que vamos reverter. Saibam, a luta vai ser bem maior depois que nós tomarmos o poder. Pois então, quando eu falei que estava em Campina Grande, falei ao povo do Brasil que nós tínhamos feito uma atividade em Campina Grande, no Parque do Povo, que é onde se festeja o maior São João do mundo, vocês não imaginam. Quando o pessoal de Pernambuco entrou para fazer a fala, porque cada estado tinha a sua hora de entrar para fazer a fala, e diga aí aos paraibanos que o maior São João do mundo é o de Caruaru, não é o de Campina Grande. E nessa disputa vamos nós, que isso é uma disputa muito saudável, né? É uma disputa para quem faz a festa de uma forma melhor.
Imagina que a abertura seria com Ivete Sangalo. O que é que Ivete Sangalo tem a ver com o nosso São João? Pois o povo se insurgiu, muita gente reclamou, muita gente protestou. Não sei se foi só a questão desse protesto, obviamente deve ter havido mais alguma coisa, porque o povo não está sendo tão ouvido assim, não é verdade? Se o fosse, nós não estaríamos na situação em que estamos hoje, mas mudou-se. O São João foi feito muito por paraibanos, por nordestinos, os pernambucanos vieram para cá, os paraibanos foram para Pernambuco, e assim nós tivemos uma grande festa. Embora tenhamos tido também uma perda muito grande, que foi do artista que morreu naquele acidente, o GD, né? Parecia ser uma pessoa muito do bem, e deixou muita saudade, e as pessoas falaram muito a respeito dele. Ele é que encerraria o nosso São João. Então veio São Pedro, e até domingo este que passou, 7 de julho, ainda teve festa. O povo não quer parar com a festa. Mas isso é muito bom, né? Traz um desenvolvimento grande para o município de Campina, e obviamente isso se espraia para todo o estado, traz renda. O artesanato, nós soubemos, foi uma das coisas mais lindas do mundo que já aconteceu na Paraíba. Os artesãos estão cada vez mais estimulados para fazer o seu artesanato, para criar, e como é criativo o nosso artesanato. Então, é este o nosso mês, os meses com friozinho, né? Vocês estão sentindo friozinho? Olha, nós aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, sentindo frio. Bem, da Paraíba, a cidade mais friinha, realmente, aqui mais perto de nós é Campina, né? Mas vocês sabem muito bem que tem umas cidades com Areia, por exemplo, Bananeiras, que são frias. O povo do sul-sudeste jamais imaginaria que no Nordeste teria cidades frias. E agora a gente já sabe que começou, né, o circuito do frio, e que está assim muito bom, as pessoas falando muito bem do circuito do frio. Então, nossa Paraíba maravilhosa, o que tem de coisas, de belezas, de coisas inusitadas para mostrar a todo o Brasil, está aí. E está aí por quê? Com muita infraestrutura, com estradas muito boas que foram feitas durante o governo de Ricardo Coutinho, do governador Ricardo Coutinho, quando todos os municípios da Paraíba foram ligados às BRs por asfalto. Então, obviamente que isso facilita a circulação dos carros, a circulação dos transportes dentro do nosso estado, trazendo cada vez mais desenvolvimento para o nosso estado. E o trabalho continua. E o trabalho continua com João Azevedo, com o nosso governador João Azevedo, que torna-se também uma liderança muito interessante no Nordeste, haja vista as discussões que têm acontecido sobre a lei da Previdência por aí afora, em Brasília, nos estados em que essas discussões têm se desenvolvido, e o nosso governador João Azevedo tem sido uma das lideranças ouvidas. Parabéns, governador, pelo trabalho que tem feito, e é assim. Nós do Nordeste, nós da Paraíba, cada vez mais nos destacamos pela qualidade do trabalho que fazemos aqui, pela qualidade da educação que fazemos aqui. Vocês sabem muito bem que os grupos do Giramundo continuam aí. Então isso é muito importante. Então, com essa introdução das nossas festas de São João, do nosso milho, que teve muito milho desta vez, a R$25 a mão de milho, mas já havia lugares em que isso era mais barato, inclusive havia como fazer a nossa célebre pechinchada, né? E tenho certeza que todos ficaram muito felizes neste São João. Embora em algumas cidades, houve uma cidade de São Paulo, né, que quando o prefeito queimou, botou fogo na fogueira, a fogueira explodiu e ele se queimou e mostrou com sua fé
quanto de livramento teria tido, porque eles disseram que foi um milagre que ele e a esposa não tivessem ficado cegos, porque tiveram queimaduras de 1º e 2º graus, e exatamente por causa deste momento que ainda está se verificando o que foi, o que não foi. Então muitas notícias, muitas coisas aconteceram no nosso país, no nosso estado e no mundo. E uma das coisas importantíssimas que aconteceram no mundo, uma das notícias internacionais maravilhosas que aconteceu foi essa, minha gente. O Papa anunciou a canonização de Irmã Dulce. Que coisa maravilhosa nós, brasileiros, acompanharmos em vida nossa, da grande maioria, esta canonização. É a 2ª santa brasileira. O primeiro é Frei Galvão. Vocês sabem que tem umas pílulas do Frei Galvão que as pessoas compram, trazem, não sei se compram, as pessoas trazem e dizem que conseguem muitos milagres com essas pílulas de Frei Galvão. E a nossa Irmã Dulce, a baiana querida, que é conhecida no mundo inteiro por tudo que ela fez, pela dedicação absoluta aos pobres, aos doentes, aos desassistidos, aos que viviam na rua. Ora, quem foi que ensinou isso? Quem foi que disse que veio para os doentes e não para os sãos? Quem foi que esteve o tempo todo no meio dos pecadores? Quem foi que esteve o tempo todo dando alento às pessoas? Hoje mesmo, vendo uma missa da Nossa Senhora Aparecida, de manhãzinha tem missa, então, na fala do padre, isso foi ontem, foi na missa de ontem, hoje não deu tempo de eu ver o sermão do padre, então ele falava de que Deus dizia: tenham calma. Jesus sempre disse aos dele: acreditem, tenham fé. E lembram quando ontem, o evangelho de ontem, falava daquela mulher. Jesus estava andando, caminhando com o povo, que ele ia para a casa de uma menina que disseram que a menina tinha morrido. E nisto, esta mulher que tinha um fluxo sanguíneo a vida inteira, ela disse: se eu tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Vejam que fé, minha gente. Às vezes a gente pede a Deus, não sabe nem o que pede e não acredita que vai acontecer. Esta mulher foi taxativa. Se eu tocar na orla, bastava tocar na roupa dele. E as pessoas querendo afastá-la de junto de Jesus e ela insistindo. Quando ela tocou, Jesus sentiu que ela tinha sido curada e Jesus disse: acredite, tenha fé. E ela demonstrou uma enorme fé, e foi curada. É esta fé que a Irmã Dulce teve, que a Irmã Dulce mostrou, que a Irmã Dulce fez com que esta fé tivesse frutos. E que frutos eram esses? Era a saúde, era a comida, era o hospital. Irmã Dulce levava nos braços pessoas para o hospital. Então, nossa irmãzinha Dulce vai ser a Santa Dulce dos Pobres. É este o nome que ela terá. E no dia 13 de outubro será o dia da canonização da Irmã Dulce. Que alegria tão grande para nós brasileiros, não é verdade? Mas o Papa, todo mundo, todas as religiões, todos que têm um mínimo de consciência têm feito louvores e muitos louvores ao Papa. Nesta última reunião do Papa, ele juntou inúmeras outras religiões, líderes de outras religiões. Juntou-os para o caminho, para o futuro das religiões. Judaísmo, cristianismo e islamismo são as 3 religiões, principais religiões monoteístas do mundo. O que é uma religião monoteísta? É aquela religião que acredita num só Deus. Então, essas são as 3 principais, as 3 mais importantes, as 3 que têm o maior número de pessoas.
E o Papa esteve reunido não só com essas três, mas com muitas outras religiões, e neste encontro ele mostrou qual era o caminho e como os caminhos se cruzam, como os caminhos convergem, porque o papel das religiões não é dissensão, não é separação, é convergência, e convergência em nome de um Deus Criador, esse Deus do qual nós precisamos tanto, e este Deus que tem feito maravilhas no mundo. Então, o Papa está fazendo esse trabalho de união das religiões, e vejam como ele diz: o judaísmo é uma religião que veio com a revelação e que acabou com o politeísmo. Até o surgimento do povo hebreu não havia no mundo religiões monoteístas, porque religiões são muito antigas, não é? Vêm de muitos povos. Sempre eram religiões tribais mais antigas. Depois vem as descobertas na Turquia e por aí vai. Uma matéria maravilhosa do jornal A União sobre esta luta, este trabalho no mundo que o Papa Francisco tem feito. Professor Alder Júlio, doutor em Antropologia e Sociologia Política pela Universidade de Paris, observa que, conquanto o reconhecimento de notáveis diferenças entre tais expressões do sagrado, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, confessa estar mais propenso a acentuar suas afinidades. Então, no judaísmo, Jesus é apreciado como um profeta famoso, mas não como Messias. No cristianismo, como se sabe, seu lugar resulta central para os cristãos. Ele marca a inauguração da nova aliança, à medida que, sendo um judeu, ousa centrar sua proposta no amor a Deus e ao próximo. Este amor a Deus, este amor ao próximo são fundamentais nessa disputa de religiões, nessa convergência de religiões. Religiões indígenas na Paraíba. Sabiam que os indígenas têm alguns indígenas são católicos, outros são evangélicos, tem indígenas que são inclusive da Igreja Universal e tem indígenas que são pentecostais, os índios os que não são da nação potiguara, eles são pentecostais, eles vivem aqui no Conde. Então, é interessante conhecer isso, essa história é muito interessante e foi muitíssimo bem contada nessa matéria linda que o jornal A União fez no dia 7 de julho, no domingo 7 de julho. Procurem ler, muito interessante. Bem, lixo é a única alternativa de sobrevivência para famílias. E é uma alternativa importante quando houver políticas públicas que estimulem as pessoas a fazerem a catação correta, estimulem as pessoas a contribuírem corretamente com a catação de lixo, com certeza que essa alternativa será uma alternativa de negócios. Alternativa de negócios. Bem, esta é a grande ameaça que se faz à universidade pública brasileira hoje. A nossa reitora, professora Margarete, diz: atividades na UFPB podem ser paralisadas em até 3 meses. Esse jornal é do dia 30 de junho. Minha gente, isso é muito grave. E isso não é só na Paraíba. E vocês imaginam a Universidade Federal da Paraíba parando. O que vai ser do hospital universitário? O que vai ser das pessoas que têm no hospital universitário sua única alternativa de cirurgias, de tratamentos, de exames? Muito sério isso. O impacto já ultrapassa 40%. Em abril, o Ministério da Educação bloqueou uma parte do orçamento das 63 universidades e dos 38 institutos federais do país, o que representou 1,7 bilhão a menos no caixa dessas instituições.
E é no caixa dessas instituições que tem que ter dinheiro a menos? Por que é que o governo anistia as grandes empresas, anistia as dívidas dos grandes latifundiários e vem tirar dinheiro das universidades públicas? Os estudantes sentem os reflexos do bloqueio. Túlio César Medeiros, do 5º período de pedagogia, diz: o corte no orçamento causa o mau funcionamento da universidade, porque ele tira dinheiro para pagar contas básicas, como energia, água, terceirizados, materiais de laboratório. Como vamos estudar? Vitor Alves de Aquino, 6º período do curso de Ciências, diz: sou residente universitário e sinto que os estudantes pobres são vistos como gastos e não como pessoas que tentam construir uma carreira. Por isso que essas medidas do governo me preocupam. Vejam bem. Aqui vem o Júlio César da Silva Freire, 3º período do curso de Direito. A demanda de corte pelo MEC atingiu alunos universitários de surpresa, não apenas na área de humanidades. Então, minha gente, isso é muito sério, isso é indecente isto, e nós não podemos permitir. Pacto com a União Europeia obriga Brasil a continuar no Acordo de Paris. Lembram que logo que assumiu o governo, este Bolsonaro que está aí, disse que ia furar o acordo, que não assinaria, não referendaria o acordo em obediência a Trump? Pois agora entrou na União Europeia, a União Europeia diz: tem que assinar o acordo. Então esse Acordo de Paris é fundamental para que a vida no planeta continue. Giramundo seleciona mais 300 alunos para intercâmbio. Vejam que coisa maravilhosa. Programa excepcional da Escola Pública da Paraíba, que começou na escola municipal, hoje está na escola estadual e que tem levado meninos para experiências excepcionais. Parabéns, governador, ex-governador Ricardo Coutinho, autor deste programa. Os agricultores estão aí criando. Estão fazendo o que podem. Olha esses aqui. Fazem colheita de algodão com milho e gergelim. Isso se chama agricultura consorciada. E esse tipo de agricultura consorciada impede as pragas. Não precisa de agrotóxicos. Estão vendo como é possível viver sem agrotóxicos? Olha que outra notícia interessantíssima. O Hospital de Traumas de João Pessoa e Campina Grande vão ter capacitação no Sírio-Libanês, que é o maior hospital do nosso país. Então, os nossos médicos, enfermeiros, funcionários dos nossos hospitais de trauma estão tendo mais capacitação ainda. Isto é um governo que se preocupa com o povo. Viram isso? Um incêndio num submarino deixou 14 marinheiros mortos. Foi um submarino russo que houve problemas e incendiou-se e, infelizmente, aconteceu esse acidente. E o pior, era um submarino com energia nuclear. Mas, segundo se disse, não houve nenhum dano na área nuclear. Olha só, está nas nossas mãos, já que eles não querem fazer, nós faremos. 1,5 trilhão de novas árvores podem domar o aquecimento global. Olha, gente, qualquer um de nós pode plantar uma árvore, qualquer um de nós pode disseminar sementes. Tem uma campanha lindíssima que está acontecendo aí. A campanha diz o seguinte: é a época de frutas. Pegue todas as sementes das frutas que você comer, lave-as, seque-as e leve para o mundo. E plante, distribua sementes. O planeta vai agradecer e nós vamos dar continuidade à vida na Terra. Olha o que acontecia nos porões da ditadura. A morte virava um acidente de trabalho. Torturavam. Em 64, 68, 70, foi um dos anos de maior tortura. Quando a pessoa morria, foi um acidente de trabalho. Ele não quis matar, não quis nada. Ele estava somente tentando que a pessoa falasse. Era assim no golpe militar. Nós vamos querer isso de novo? Bem,
Novas vias vão ligar 6 bairros da Zona Sul de João Pessoa. Isto é uma coisa que a APAM vai entrar para saber que tipos de projetos são esses. Porque já houve projeto de ligar os bancários à cidade universitária por dentro da mata. E isto nós não vamos permitir. Nós vamos lutar. Ver alternativas. Como está havendo alternativas em Cabedelo, a luta de Cabedelo surtiu efeito. Muito efeito. Excesso de tecnologia pode trazer riscos aos mais jovens. Minha gente, os médicos falam isso, os psiquiatras falam isso, os oftalmologistas falam isso, e os meninos continuam ligados a esse celular, sem tirar os olhos. É na hora do almoço, na mesa, com o celular, com os olhos no celular. Por favor, prestem atenção. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o uso das telas afeta o sono, a atenção, o aprendizado, a regulação do amor e do humor, desculpem. Amor está dentro do coração da gente. Mas aqui as evidências de pesquisas científicas, não é achismo não, sugerem dispositivos tecnológicos de telas e mídias oferecem benefícios e riscos para a saúde das crianças e adolescentes, tornando-se necessário o planejamento de familiares, professores e cuidadores para manter o processo de desenvolvimento de forma adequada. Diante da relevância da interdisciplinaridade e do tempo em que as crianças permanecem nas escolas, entende-se que o papel do educador nas escolas é fundamental para a formação do ser humano saudável. Por favor, prestem atenção nisso. Pais, não sejam omissos. Professores, todos de uma casa têm obrigação de proteger essas crianças e adolescentes que ainda não entendem o que é isso. Eu vejo na missa, eu vou para a missa e a mãe, para a menininha ficar quieta, dá um celular e a menina passa a missa todinha com esse celular nos olhos. Olha, minha gente, uma criança de 3, 4 anos, que é isso? Não pode. Bem, o Espectros, o nosso clube, o nosso time de futebol americano continua cada vez mais firme, não foi como campeão agora, mas está muito bem, tem ganho etapas maravilhosas. Parabéns ao Espectros, que continua na caminhada. Não é o nosso futebol, é um futebol americano, mas tem quem goste. Ora, nós temos que viver a diversidade. Parabéns aos jogadores, parabéns aos treinadores, parabéns a todos que fazem parte do grupo do Espectros. Olha só, Troféu Norte e Nordeste de Atletismo terá 17 paraibanos. Competição que ocorre no Centro de Educação em Boa Viagem contará com 11 homens e 6 mulheres da Paraíba. Muito sucesso nós desejamos aos nossos paraibanos. E aí? Olha o Brasil aí, gente! E foi em frente, né? Diziam, não, vai ser Chile e Peru. A disputa vai ser entre Chile e Peru. O Brasil não ganha do Chile de jeito nenhum. O Brasil ganhou. O Brasil não ganha do Peru de jeito nenhum. O Brasil ganhou. E o Brasil foi em frente. E uma coisa que precisa o nosso jogador Neymar despertar para isto. A seleção teve jogos excepcionais sem Neymar, que foi suspenso por causa de mau comportamento. Olha aí, menino, veja bem, você está jogando sua profissão fora, sua vida fora. Comporte-se, seja sério, faça as coisas com decência. Você é um grande ídolo, você é exemplo para todo mundo, para muito menino e muita menina. Atente a isto. E nós fomos campeões com todos os méritos, que despertou para o futebol brasileiro, como é o nome dele, meu querido companheiro, passou. Ele fez um gol, belíssimo gol, mandou bola para outros fazerem gol durante todos os jogos. Ele demorou a deslanchar, não foi? Mas quando deslanchou para valer. Parabéns a todo o time brasileiro. Parabéns a você, Tite, que não quis cumprimentar
o outro, este que se diz aí presidente, que estava lá no campo querendo faturar a nossa Copa. Vocês viram que ele levou uma queda? Quando foi festejar um gol, aí caiu de Maduro, aí caiu por cima do outro, caiu por cima de Moro. Moro se mandou levar uma vaia sonora. Viva o povo brasileiro que reage! E, por último, queria chamar a atenção dos pioneiros do judô para surdos. Eles reúnem histórias inspiradoras. São eles, os judocas Alexandre Fernandes, de 30 anos, e Marcele Félix, de 21 anos. Destaques do Surdo Olimpíadas. Vocês sabiam que existe essa Olimpíada para surdos? Existe no Brasil, existe Olimpíadas internacionais e esses dois são campeões. Marcele já participou de competições internacionais na Bulgária e na Turquia. E o nosso companheirinho judoca Alexandre Fernandes começou quando tinha entre 18 e 19 anos. Sua mãe ainda se preocupa quando vê aquelas quedas. Parece que eles vão se machucar, né, mãe? Mas se você tem um filho guerreiro, você tem um filho vencedor. E, obviamente, porque teve uma mãe guerreira e vencedora e que acreditou nele. Temos que acreditar sempre na juventude. A juventude está aí para nos dar lições. E a juventude está aí para construir um novo mundo. Tchau, até a próxima. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal no YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos oficiais e praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí, 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa, peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.